Bom dia, bom dia, bom dia! Shalom, shalom. Que Deus abençoe seu dia. Nessa quinta-feira linda, maravilhosa, extraordinária, quinta-feira, 8 de janeiro. Meu Deus, 8 de janeiro já. 8 aponta para novos começos, né? Então, você tá pronto? Você tá pronta para recomeçar, né? Novos começos na presença do Senhor nesse ano de 2026, que está dentro do ano de 5.786. Às vezes muitas pessoas perguntam, né? Vocês falam duas datas, dois calendários, é porque na verdade nós vivemos no calendário bíblico. Mas como a gente está aqui nesse mundo, a gente também segue, né? Tem que seguir esse calendário. Mas o que importa é que o Senhor deixou portas abertas para as nossas vidas. Amém. E esse ano, os dois são anos 6, né? E 6 fala de conexão. Então esse é o tempo propício. Por isso que o Senhor nos separou, né, nos escolheu para a gente poder caminhar nesses primeiros dias aí desse ano de 2026 dentro de 5.786 para um ano de conexão, um ano de transformação, um ano de preparação, porque esse Amém. é o ano de 5.786. O Senhor está levantando, chamando pessoas, né, para se alinharem, né, para se prepararem para os próximos anos que virão. Então, que em nome de Cristo Jesus, esse tempo que você está vivendo de jejum, de oração, de busca, o Senhor se revele a você de forma extraordinária. Ontem nós oramos, e o Kleber até falou agora há pouco, a gente estava orando de novo, e o Kleber falou assim, Deus, ele falou, Pai, obrigado, porque a gente ora e o Senhor já responde, o Senhor é pronto para responder. Ontem nós oramos, falamos, Senhor, traz a luz, né, revela. E o Senhor revela, o Senhor mostra, né, e eu fico impressionada que o melhor é que você não precisa ir atrás. O Senhor traz até você. Então eu quero declarar que assim vai ser com as suas bênçãos, com as suas respostas, né? É só você pedir. Se você não tem respostas, é porque você não está perguntando, né? Pergunte, fale para ele, né? E tenha a paciência de escutá-lo, porque muitas vezes a gente pergunta e sai correndo. A gente pergunta e vai fazer do nosso jeito. Não. Pergunte e fale, Senhor, eu quero te ouvir, me mostra, me revela, me mostra. Hoje nós vamos falar, né, sobre o arrependimento, sobre aquilo que está no nosso coração. Senhor, me mostra qual área que eu preciso abrir mão, o que eu preciso entregar para o Senhor agir. Né? Então, deixe o controle de lado e deixe que o Senhor controle por você. Glória Amém? a Deus, Amém. Bom shalom. dia. Bom, então... Bom dia. Deixa eu arrumar aqui um negócio. Até você arrumar, ó, eu quero agradecer porque ontem a gente pediu ali pra você ir lá e se inscrever no canal do YouTube, porque nós perdemos o nosso canal antigo, então agora não dá pra gente fazer live, não dá pra gente fazer muitas coisas lá. Então, obrigado por você que tá seguindo. E se você ainda não seguiu, vai lá. Pra você não vai fazer diferença, mas pra nós uma pessoa vai fazer diferença, tá? Então vai lá, entra lá. A gente acabando a live aqui, nós vamos postar essa live lá também. Então vai lá e segue a gente, tá bom? Glória a Deus, vamos Faça lá. essa oferta de gratidão pela nossa Amém. vida. Gente, nós estamos muito felizes, né? Por mais esse propósito, por mais Sim. esse direcionamento dos céus para nossa vida e felizes com essas mais de 300 pessoas que estão fazendo esse propósito de oração, de jejum. Os testemunhos já começaram a chegar e a gente vê que realmente Deus, ele é fiel. Todas as vezes que Deus, ele dá a direção, ele ordena a provisão, e a provisão é no sentido da resposta, da bênção, do milagre, da necessidade, daquilo que você precisa e necessita. E tudo isso mostra, primeiro, a fidelidade de Deus. E também como é bom estar alinhado com os céus, né? Entender aqui o comando que vem dos céus para a nossa vida, se posicionar em obediência àquilo que os céus estão nos direcionando, e como é bom ver o agir de Deus, ver o sobrenatural de Deus e principalmente ver os testemunhos, né? Impactando, o poder de Deus impactando as pessoas e ver os testemunhos delas. Ontem nós falamos sobre subir no altar. Ontem a live foi sobre consagração, quando nós nos entregamos diante de Deus, que é o nosso culto racional, que o culto não é ir em algum lugar, mas o culto é quando nós apresentamos os nossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável, é o nosso culto racional. Então o sacrifício, ele já não é mais um sacrifício morto, mas é um sacrifício vivo que permanece no altar. E permanecer no altar é permanecer na presença de Deus. Deus, ele acende a luz. Ontem nós oramos e profetizamos sobre isso. Quando a luz, ela vem, dissipa todas as trevas e você começa a enxergar, e Deus traz a revelação e o discernimento de tudo aquilo que precisa ser mudado, ou de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, ao seu redor, na sua cidade, no seu estado, nessa nação. E aquela palavra de Deus que nada acontece sem Deus revelar antes aos seus servos os profetas. Gente, isso é verdade. Deus, ele sempre nos mostra aquilo que está por vir, seja daqui uma semana, seja daqui um mês, seja daqui a alguns meses. Deus, ele prepara o nosso coração. Nós nunca somos pegos de surpresa, porque o Espírito Santo, ele sempre traz a revelação do próximo passo e como que nós temos que nos preparar, até mesmo contra os ataques do inimigo. Amém. Então a consagração é quando você entrega tudo, mas o arrependimento é quando você mostra tudo para Deus. Amém. Ontem, não sei se ontem eu já falei sobre isso, que o nosso coração é como se fosse uma casa, né? E essa casa, ela tem várias portas. Só que essas portas, né? Quando diz que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei e com ele eu cearei. Essa porta geralmente é a porta principal da casa, mas dentro da casa tem outras portas. Então tem a porta do quarto, tem a porta da sala, tem a porta da cozinha, tem a porta do banheiro. E aí geralmente tem aquele quartinho da bagunça. Aquele quartinho da bagunça, onde você vai guardando um monte de coisa, né? Chega gente, você vai lá e corre. Você vai lá e tranca, falou, aqui ninguém vai entrar. Joga tudo lá e fecha. Pra ninguém ver. É exatamente nesse quartinho da bagunça que Deus, ele quer entrar e organizar e arrumar a nossa vida. Porque é ali que nós estamos guardando coisas que não devem ser guardadas. É ali que está o pecado. É ali que está o negócio. É ali onde o inimigo está escondido. Lembra que você fala pecadinho de estimação? Pecadinho, é lá que está o pecadinho de estimação. Tem gente que tem bichinho de estimação. E tem gente que tem um pecadinho de estimação. É nesse quartinho que ele todo mora. dia vai lá, fala a mesma coisa, faz a mesma coisa, alimenta da mesma forma aquele pecadinho de estimação. Lembrando que por trás de todo pecadinho de estimação tem um espírito de estimação. E aí você não está alimentando um pecado que muitas vezes traz prazer, ou um hábito que você não está conseguindo se libertar, mas você está alimentando um espírito maligno que está sendo fortalecido por conta desse pecado, ou quebra de princípio, ou por aí vai, que você tem cometido na sua vida. E Deus, ele quer entrar dentro dessa área. É nessa área que ele quer te libertar. É nessa área que ele quer te transformar. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e você fala assim, nossa, essa pessoa não muda. A pessoa ela continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Por quê? Porque ela é dominada pelo pecado. Porque ela continua ainda alimentando esse pecado de estimação. Ela até tenta por fora, né? Pela aparência, ela tenta mudar, mas lá dentro continua a mesma coisa. Por quê? Porque não só o tempo. Quem tem discernimento consegue enxergar. Sim. E mais cedo ou mais tarde, ninguém consegue manter as mesmas máscaras. Uma hora a máscara vai cair. Então assim, por que nós estamos falando isso? Gente, chegou o tempo de nós sermos sinceros, sem cera, sem máscara, viver o amor verdadeiro, viver o amor de Deus, viver aquilo que está escrito, não do jeito que nós queremos, ou do jeito que nós aprendemos com várias doutrinas aí para trás, mas da forma que está escrito, da forma que o Espírito Santo tem nos direcionado, num caminho que ele preparou para nós. Por isso que o arrependimento é eu sem medo, abrir o meu coração e mostrar mesmo aquilo que eu não quero mostrar, mas pedindo a ajuda de Deus. Hoje é o dia de nós olharmos para dentro. E aqui nós não estamos falando de condenação.
Nós estamos falando de coragem, é totalmente diferente. Tá vendo que a forma como a gente recebe, ou a forma como a gente enxerga, muda tudo? Porque se eu olho, se eu olho para aquilo e entendo que é Deus me mostrando, porque Ele quer me curar e me libertar, que não é uma acusação, que não é uma condenação, mas é Deus me mostrando, porque Ele quer me curar, porque Ele quer me libertar, porque Ele quer me transformar. O Espírito Santo, Ele não veio para nos acusar, Ele veio para nos libertar e muito mais, nos alinharmos com a vontade de Deus. Salmo 139 diz assim, 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, olha a prova aí, ó a prova. Que muitas vezes a gente passa na prova e não é aprovado. E conhece os meus pensamentos. Meu Deus, o que tem sido os seus pensamentos? Vê se há em mim algum caminho mau. Ai, será que você está desviado, indo para um caminho mau? E guia-me pelo caminho eterno. Existe um caminho eterno. E é isso que diz aqui no Salmo. Mas veja bem, Davi, ele não pediu assim, Deus, abençoa os meus planos. Davi, ele pediu, Deus, examina o meu coração. Se Deus examinar o seu coração hoje, o que ele vai achar dentro do seu coração? Davi, ele reconheceu que ele precisava se esvaziar. E aqui nós estamos falando de humildade, nós estamos falando de maturidade espiritual, aqui nós estamos falando de uma sede pela verdadeira transformação, de olhar para dentro de nós e falar, realmente eu preciso transformar. Não dá para passar dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, a mesma coisa, os mesmos ciclos. Gente, não sei se você percebe, os mesmos ciclos se repetem. Dentro do Bereshit, nós falamos muito sobre o ciclo de desonra, porque nós fomos muitas vezes desonrados pelo papai e pela mamãe, ou por alguma pessoa no passado, e esse ciclo de desonra, ele perpetua na nossa vida, inconscientemente ele vem, e ele começa a ser alimentado de novo, e de repente, você entra dentro desse ciclo, e nem percebe que está vivendo um ciclo maligno na sua vida, no seu casamento, na sua família, e nós não nos posicionamos para quebrar esse ciclo, nós continuamos ainda perpetuando esses ciclos, sem o entendimento que isso vai acontecer na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Gente, é tudo. E aqui eu estou falando no sentido de honra, de honrar a Deus, de honrar a palavra, de honrar os princípios, de ouvir e obedecer aquilo que está escrito e não a nossa vontade. E aqui dentro dessa palavra, dentro do Salmo 139, nós temos alguns princípios que queremos compartilhar com você. O primeiro princípio é que arrependimento não é vergonha. Arrependimento não é sentimento de culpa. Porque Deus, ele traz a luz naquele quarto que está escuro para você se consertar, para mostrar o erro, porque na verdade Ele quer consertar tudo aquilo que você está fazendo de errado. Então, se na consagração que foi ontem, nós entregamos tudo, o arrependimento é permitir que Deus entre em todas as áreas da nossa vida, é abrir as portas que estavam fechadas, é acender a luz dos cômodos que nós evitamos visitar, porque muitas vezes a gente não visita, é colocar as chaves nas mãos do Espírito Santo e permitir que Ele possa abrir todas as portas do nosso coração e examinar cada uma delas. Então, o jejum é isso. Nós temos que ter essa reflexão, temos que estar em espírito de oração para gerar esse arrependimento, porque senão vai virar só dieta. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, o céu se abre sobre nós. Nós estamos buscando aqui um quebrantamento verdadeiro. Deus está querendo curar o seu coração, quebrantar o seu coração, para que o céu se mova em seu favor, para que a graça de Deus possa fluir na sua vida e através da sua vida, porque é assim que a libertação, ela começa. Em 1 João 1,7 diz assim, se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Enquanto você estiver escondido,
enquanto você estiver na mentira, enquanto você estiver fazendo as coisas em oculto, olha o que a palavra de Deus diz: se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É na luz, é na transparência, não é nas trevas, não é no escondido, não é no oculto, não é na mentira, não é no engano, na aparência do mal. A Bíblia diz da aparência do mal. Deus está falando que a única coisa é que o sangue de Jesus tem poder é quando nós somos expostos pela luz. Sim. Então a luz, ela tem que entrar para dissipar todas as trevas, para que o sangue de Jesus tenha o poder de te purificar de todo pecado. Você entende? Não há purificação se você não escolher andar no caminho da luz, que é obedecer a palavra, que é obedecer a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que poderoso é isso. Por isso que precisamos nos arrepender. O arrependimento é a luz para o caminho. Amém. Se você não tem arrependimento, você vai tropeçar. Se você não tem arrependimento, você vai desviar. Se você não tem arrependimento, você vai ficar paralisado e bloqueado. Por isso que você não muda de nível. Por isso que você não muda não quebra os velhos ciclos e vai para o novo ciclo por falta do arrependimento. O arrependimento, segundo princípio, é dar a meia volta. Se você está indo para o norte, você vai voltar para o sul. É você mudar o caminho. É voltar ao princípio. Amém. É voltar ao início. É voltar ao Bereshit. Arrependimento não é sentir culpa. É enxergar o erro e mudar a direção. E abandonar aquele hábito. Abandonar as velhas coisas. A velha maneira de falar, de pensar, de sentir, de agir. Porque isso é parte do velho homem. E não tem como você experimentar das coisas novas de Deus ainda com as coisas velhas dentro de você. É dizer assim, ó, eu não quero mais esse caminho, eu não quero mais essa vida, eu quero o teu caminho, Senhor. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Por isso que em Atos 3 diz assim, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A conversão é isso. Para quem dirige aí, ó, vou fazer uma conversão. Eu vou convergir para ir para uma outra direção. Convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Amém. Sem arrependimento, sem conversão, o seu pecado ainda te acusa. Ele não é apagado. Ele não é apagado. Por isso que às vezes você não consegue. Por quê? Porque não está havendo o verdadeiro arrependimento, a verdadeira techuvá, que é retornar ao caminho, que é se voltar novamente para Deus, daquele do qual nós somos criados. Arrependimento não é choro, não é emoção. Arrependimento é você decidir não continuar caminhando mais da mesma forma, fora do caminho, fora dos princípios e fora da palavra de Deus. O terceiro princípio. Terceiro e último, né? O que é revelado? É sempre curado. Inimigo discernido é inimigo vencido. Todas as vezes que Deus traz à luz alguma coisa, é porque Ele está mostrando as artimanhas do inimigo, para que você possa vencer, para que você possa ser curado. Porque o Espírito Santo, ele não aponta o nosso pecado para nos envergonhar. Quem nos acusa, que é o acusador, que é aquele que acusa a sua dor, que é aquele que acusa a sua fraqueza, que é aquele que acusa as suas limitações, que é aquele que acusa o que você está fazendo, que acusa a sua dor, esse é o diabo. A Bíblia diz. Mas o Espírito Santo, quando ele revela, quando ele mostra, não é para te envergonhar, é para te libertar, é totalmente diferente. Por isso que nós entendemos quando é o Espírito Santo que está falando, ou quando é a voz do inimigo que está nos acusando. E aí nós temos o discernimento para poder nos posicionar contra os ataques do inimigo, mas também para nos posicionar em obediência, quando é o Espírito Santo que está nos direcionando. Porque só aquilo que é revelado vai ser curado. Só aquilo que é confessado
pode ser perdoado. Provérbios 28:13. O que encobre, olha, por isso que a gente não pode encobrir as coisas. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Gente, não existe nada em oculto que não vai vir para a luz. A própria palavra de Deus diz que aquilo que é feito no oculto, no secreto, será falado em cima dos telhados. Não existe nada oculto diante de Deus, um Deus que é onipresente, onipotente e onisciente. Olha o que Tiago 5,16 diz, e eu gosto muito dessa passagem. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, olha o poder de confessar. Confessar é pôr à luz, né? Confessar as vossas culpas uns aos outros. Olha só, é falar a verdade, é trazer à luz. E orai uns pelos outros, para que sareis, para que sejais curados. Amém. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu oro a Deus para ser perdoado, mas eu confesso para ser curado. Deus, Ele quer te curar por inteiro, por completo. Deus não te expõe para te destruir, mas Ele te revela, Ele te expõe para te restaurar, para te perdoar, para te curar. Hoje é um dia de limpeza profunda. Esse é o segundo dia de jejum. É o dia do arrependimento. É o dia de se tirar todos os filtros, tirar as justificativas, porque muitas vezes nós queremos nos justificar diante das pessoas e diante de Deus. Ah, mas eu faço isso, eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Deus não quer ouvir suas justificativas. Porque as suas justificativas são suas justificativas. Elas não são a justificativa de Deus. Na maioria das vezes não estão alinhadas com a palavra de Deus. Por isso que o Senhor está falando nesse dia. Sem justificativa, sem defesa, sem desculpa. Apenas um coração disposto a ser transformado. Amém. E mais uma vez, hoje é dia de reflexão, de perguntar para Deus. Eu ainda estou tentando esconder algo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Quais os pecados eu normalizei e eu tenho normalizado em minha vida que eu preciso me arrepender, que eu preciso abandonar, que eu preciso voltar aos princípios da palavra de Deus? O que eu preciso abandonar hoje para que eu possa viver em paz na presença de Deus? Lamentações 3, para a gente finalizar. Diz assim, antes da oração. 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-nos e voltemos para o Senhor. Essa é a palavra. Se arrependa, volte ao Senhor. Hoje o Espírito Santo, ele não quer a sua atenção, ele quer a sua permissão para entrar no seu coração. Permissão para agir, permissão para te curar. Permissão para executar dentro do seu coração aquilo que Deus está ansiando há tempos. Para te limpar, te curar, te libertar. Amém. Arrependimento, ele é o caminho da liberdade. É a porta de saída. É como voltar para casa depois de muito tempo longe, cansado. Lembra do filho pródigo? Toda vez que alguém se volta para Deus com sinceridade, Deus não recebe com apontar de dedo, com acusação. Ele recebe com braços abertos. Lucas 15, 20. E levantando-se, foi para o seu pai. E o pai, movido de íntima compaixão, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Essa é a experiência que Deus tem para você nesse dia. Eu quero. O Pai que está te esperando de braços abertos. Um Pai que está te esperando não para te acusar, te confrontar, apontar o dedo, mas para te abraçar, para te beijar, para colocar um anel nos seus dedos, para colocar em você novas sandálias, para colocar em você novas vestes, para colocar em você uma coroa, para colocar você na posição que você jamais deveria ter saído, como filho e filha amada do Deus Altíssimo, porque é isso que você é. Deus não te chama para te humilhar, Ele te chama para te curar, te libertar, te restaurar. O inimigo, ele quer silenciar com a culpa, com a vergonha escondida. Ele quer que você carregue esse peso.
Mas Deus, Ele quer leveza, Ele quer cura, restauração, Ele quer libertação. A cruz já pagou o preço. Há poder no sangue de Jesus sobre a sua vida. Você não foi chamado para viver carregando lixo, escondendo essas coisas dentro da sua alma. Você foi chamado para ser livre. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã, porque onde há o Espírito Santo, há liberdade. E que o Espírito Santo te limpe, te liberte, em nome de Cristo Jesus, porque essa é a beleza do arrependimento. É um Deus que não te rebaixa, mas Ele que te restaura para a posição. Aleluia. Para a posição de filho. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, é o Deus Aleluia. que a gente serve, o Deus único, glória eterno, a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos orar, Pai. Amém. Nesse segundo dia de jejum, nós abrimos o nosso coração sim, diante do Senhor. Sim, Senhor. E nós pedimos, sonda-nos, ó Deus. Sim. Examina o nosso coração. Revela aquilo que precisa ser tratado. Amém. Tira toda a venda espiritual, quebra todo o engano do nosso coração. Ilumina toda a área que esteja em trevas, que esteja escondida. Nós não queremos esconder, nós não queremos maquiar, nós queremos ser curados, libertos, transformados. Por isso hoje nós confessamos, entregamos e abandonamos o pecado oculto para receber o teu perdão, a tua limpeza, o teu Espírito Santo em nós. Amém. Que todo o peso caia, que toda a culpa saia, que toda prisão interna se quebre agora em nome de Cristo Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. E que um novo nível de leveza, pureza e sensibilidade espiritual seja liberada sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu declaro cadeias quebrando, grilhões sendo quebrados, você sendo liberto agora de todo o laço do inimigo, tudo aquilo que o inimigo tem feito para te aprisionar. Eu declaro você livre agora de todas as prisões do seu passado. Amém. Prisões em pessoas, prisões em circunstâncias, em palavras, em atitudes. Amém. Você é livre para viver o seu chamado, para viver o propósito, para viver a vida que Deus planejou para você. Uma vida abundante. Sim, Pai. Uma vida que os céus têm para te entregar, e chegou esse tempo. E Deus vai te entregar. Depois desses 12 dias de jejum, a sua vida não será mais a mesma. Amém. Eu creio. Aleluia. Eu creio que esse propósito tem sido um tempo na presença do Senhor, e você vai permanecer firme e fiel até o último dia. Esses dias o Kleber falou assim, olha, às vezes a gente conhece, a gente quer retornar, né? Às vezes a gente mudar a direção é fácil. O difícil é permanecer, mas eu quero declarar sobre a sua vida que você vai permanecer. Aleluia. Você não é daqueles que retrocedem, mas você é daqueles que avançam para a glória de Deus. Você é daqueles que tem os pés firmados na rocha. Você é daquele que, quando tiver o caos ou as circunstâncias, você olha para o alto, porque você sabe que é de lá que vem o seu socorro. Aleluia. Então permaneça firme, olhe para o alto e vai, flua, não pare, não pare. Agora há pouco eu estava conversando com uma amada, né, uma irmã, a gente ainda não se conhece, mas eu estava falando, ela falou assim, olha, parece que a sensação é que eu estou no deserto. E na hora o Espírito Santo soprou e falou assim, fala para ela que ela está no lugar certo. Nós estamos no deserto porque nós estamos no lugar certo. Porque para atravessar e chegar na terra prometida tem que passar pelo deserto. Tem que passar pelo caminho. Mas lembrando que deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. É lugar que você tem que caminhar, porque se você parar, você morre. Mas se você caminhar, se você olhar para o alto, o Senhor vai mandar socorro, o Senhor vai mandar provisão, o Senhor vai mandar pessoas para andar junto com você, porque você não anda sozinho no deserto. É assim que o nosso Pai faz.
Então não pare. Hoje é o segundo dia, mas eu quero te incentivar. Eu quero fazer um compromisso junto com você, né? Nós queremos fazer um compromisso com você, que você não está sozinho. Vocês não estão sozinhos. Nós estamos juntos, porque é aquilo que a gente sempre fala. A única certeza que nós temos nessa vida é aonde nós vamos chegar. Amém. É aonde nós vamos ser reconhecidos, que é pelo nosso Pai. Nós somos daqueles que ouviremos a frase: eu te conheço, você permaneceu firme até o fim. Essa é a frase que o nosso Pai vai falar a nosso respeito. Nós não vamos estar no meio daqueles que o Senhor não conhece, mas nós vamos estar no meio daqueles que o Senhor vai falar assim: eu conheço, é meu filho amado, suportou os desertos, suportou as caminhadas e chegou firme e fiel até o fim. Amém. Então, em nome de Jesus, fica firme, né? E se precisar, lembra, tem nós dois que estamos orando por você e mais uns 300 aí no grupo, amém? Vão permanecer firmes até o fim e juntos até o fim para celebrarmos a vitória do final. Lembra? O final é melhor, né? Vai acontecendo algo melhor do que o começo. Ó, nós vamos fazer uma live especial. É verdade. Nós vamos fazer uma live especial Amém. no Zoom, só com quem tá no grupo lá Sim. do jejum. Do jejum, os 12 dias. Quem tá fazendo o jejum, eu não Gente, sei o quero dia orar com ainda, vocês. mas nós vamos fazer à noite uma live especial, profética, só para quem tá fazendo o jejum. Nós vamos só depois passar o dia para vocês, mas já prepare seu coração, a sua agenda, que algum dia à noite, provavelmente na terça-feira que vem, Já deixa aí pré-agendado. já deixa pré-agendado. Nós vamos fazer Pra um gente se encontro ver. no Zoom para orar com você, para ministrar com você e liberar uma palavra profética sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Lembrando que as né? vagas são limitadas, tá? Não cabe todo mundo. Não cabe todo mundo na sala. Mas você tá... Quem Deus escolheu vai estar lá. Então, assim, ó, que Deus abençoe. Amém. Mais Amanhã- tarde tem oração e Sim. amanhã, 7h07, nós voltamos para outra live. Amém. Que Deus abençoe. E vamos lá, né? Rumo ao terceiro dia. Amém.